Os fundos imobiliários têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, principalmente entre as pessoas que desejam investir em imóveis, mas querem evitar os custos e a burocracia de compra e administração desses ativos. Como alternativa, o investidor pode adquirir cotas de fundos imobiliários de tijolo, de papel, híbridos ou fundos de fundos. Todos eles são negociados diretamente na Bolsa de Valores, mas cada um desses 4 tipos de fundos imobiliários tem suas peculiaridades em relação à gestão e aos tipos de ativos nos quais investem. Para saber mais sobre essas diferenças, assista ao vídeo completo e entenda quando é mais interessante uma ou outra classe de fundo imobiliário. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma, considere se inscrever e deixar seu like para que esse conteúdo ajude a mais pessoas. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável que aplicam dinheiro na construção ou aquisição de negócios imobiliários, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, lajes corporativas, etc. Além de imóveis físicos, os fundos imobiliários ou FIIs também podem aplicar em títulos de dívidas relacionados ao setor, como os CRIs, Certificados e Recebíveis Imobiliários, e os LCIs, Letras de Crédito Imobiliário. Suas cotas são negociadas na Bolsa de Valores e o investidor que adquire passa a participar dos rendimentos do fundo. No geral, o fundo imobiliário é uma alternativa do mercado financeiro para quem deseja aproveitar o segmento de imóveis sem investir diretamente em propriedades físicas. Portanto, os fundos imobiliários nada mais são do que comunhões de recursos destinados à aplicação em ativos do setor imobiliário. Dessa forma, os investidores aplicam seu capital num determinado fundo de sua escolha e este, por sua vez, através do seu gestor e administrador, adquire um ou mais ativos imobiliários para usufruir dos rendimentos proporcionados pelo fundo, seja pelo aluguel, pela comercialização ou mesmo pelo pagamento de juros. Então, como funciona a dinâmica de investimentos em fundos imobiliários? De forma resumida, nós temos o seguinte ciclo. Bom, como vemos na imagem, nós temos os investidores, que é quando você, como investidor, investe em um fundo imobiliário. Esse investimento é direcionado ao fundo imobiliário, que conta com o gestor e o administrador, uma gestão profissional. Eles realizam negociações, seja de aluguel ou de compra e venda de ativos relacionados ao mercado imobiliário. Esses investimentos ou negociações passam a se tornar ativos no fundo imobiliário, imóveis, como shopping centers, galpões logísticos, edifícios comerciais, etc. Esses imóveis que fazem parte agora do portfólio do fundo imobiliário passam a gerar receita para o fundo. E esses rendimentos isentos de imposto de renda são remetidos aos investidores que inicialmente realizaram os aportes e possibilitaram a aquisição desses ativos. De acordo com as regras da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, 95% dos lucros obtidos pelo fundo em um semestre devem ser distribuídos entre os investidores na proporção de suas cotas. O mais comum é que os fundos imobiliários não esperem a conclusão de um semestre para fazer essa distribuição. A maior parte dos fundos imobiliários pagam os seus cotistas mensalmente. De modo geral, os fundos imobiliários permitem aos investidores lucrar de duas formas: pelos dividendos pagos pelo fundo ao cotista ou pela valorização das cotas. Assim, para saber quanto um fundo imobiliário rende, é preciso entender as duas formas. Nos FIIs, há isenção de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos. No entanto, incide o imposto de renda sobre os fundos imobiliários quando ocorre o lucro a partir da venda das cotas na Bolsa de Valores. A tributação dos FIIs é de 20% e é feita apenas sobre o lucro. Portanto, não existe a isenção para operações normais, como no caso das ações, em que essa isenção ocorre para vendas de até R$20 mil. Todas as operações realizadas com ganho de capital são tributadas nos fundos imobiliários. Em situações de resgate de cotas de fundos, quando do encerramento do prazo de duração ou da sua liquidação, a alíquota de imposto de renda é de 20% quando há lucro. Isso acontece pois a operação representa a devolução do capital investido. E nesse caso, o cotista não precisa se preocupar em pagar o imposto de renda, já que ele é retido na fonte pelo administrador do fundo imobiliário. Nos casos de fundos imobiliários, não há diferenciação entre operações normais ou de day trade. Dessa forma, todos os tipos de negociações com lucro são tributados da mesma maneira.
Além disso, é possível compensar prejuízos na venda de cotas de fundos imobiliários com ganhos realizados na alienação de cotas de fundos da mesma espécie. O imposto, quando necessário, deve ser pago mensalmente até o último dia útil do mês seguinte ao da apuração do ganho, igual aos outros tipos de investimento. Entre as principais vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários, nós podemos destacar as seguintes. Como vantagens, o investimento mínimo baixo, o rendimento isento de imposto de renda, a diversificação, quando você realiza o investimento através dos fundos no mercado imobiliário, a qualidade dos imóveis, porque o gestor e administrador, a depender das premissas do fundo imobiliário, ele vai definir imóveis de maior qualidade. No caso de lajes corporativas, por exemplo, podem ser imóveis classificados com AAA. Terceirização da gestão. Então, voltando ao gestor e administrador, ao invés de você mesmo administrar os seus imóveis, você terceiriza essa responsabilidade para gestores profissionais. Como desvantagens, podemos dizer que existe o risco, por se tratar de renda variável, de desvalorização das cotas do fundo imobiliário e do seu patrimônio. A cobrança de imposto de renda em relação às vendas das cotas, como já falado, na alíquota de 20%. Você não é dono da propriedade, e sim um fundo. Você é dono de parte desses ativos em razão da proporção das suas cotas. Existe o risco de vacância desses imóveis que vão proporcionar uma redução nos rendimentos do fundo e, consequentemente, daquele ganho oferido pelo cotista mensalmente. E não existem garantias por se tratar de renda variável. Essa garantia de rentabilidade ela não pode ser proporcionada pelos gestores do fundo. Já em relação à classificação dos tipos de fundos imobiliários, não há um consenso geral, mas destacamos aqui os principais. Como podemos ver na imagem, temos aí os fundos imobiliários de tipo de tijolo, que é o que investe o seu patrimônio diretamente em imóveis. Esses espaços podem estar em zonas urbanas ou rurais e podem ter uma destinação comercial ou residencial. Já os fundos imobiliários de papel são compostos por títulos relacionados ao setor imobiliário. Esses FIIs não possuem imóveis em seu patrimônio e, em vez disso, o gestor investe em papéis que representam direitos de créditos imobiliários. Temos também os fundos imobiliários híbridos, que são aqueles que têm tanto imóveis quanto recebíveis imobiliários em seu patrimônio, ou seja, ele diversifica os ativos do patrimônio do fundo de acordo com a estratégia de gestão. Temos também os fundos imobiliários conhecidos como FOFs, ou fundos de fundos, que são basicamente aqueles que investem na aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Portanto, ao adquirir cotas dele, você investe em diferentes fundos. Os fundos de tijolo de renda são aqueles que compram ou constroem imóveis para gerar renda como aluguel. Eles costumam pagar rendimentos periódicos aos cotistas referentes aos aluguéis recebidos dos inquilinos. Os contratos de aluguel dos fundos imobiliários costumam ser corrigidos a cada ano por um índice de inflação, mas ele pode adotar outros tipos de indexadores. É importante ressaltar que o perfil dos locatários vai depender da estratégia do fundo imobiliário, não sendo necessariamente empresas sólidas e de grande porte. Os fundos de tijolo, eles podem ser de várias espécies. Os fundos de tijolo de desenvolvimento, eles investem na construção de imóveis para lucrar com a sua venda, enquanto os empreendimentos estão em construção. Já os fundos de compra e venda são fundos de tijolo voltados para a valorização dos imóveis e podem atuar comprando e vendendo imóveis ou reformando empreendimentos para posterior venda. Normalmente o objetivo é lucrar com as negociações desses imóveis. A ideia é comprar as unidades quando o mercado está deprimido e vendê-las na alta, por exemplo. Logo, o rendimento tende a ser bastante variável. Os fundos de recebíveis imobiliários também são conhecidos como fundos de papel. Eles investem em títulos de renda fixa usados para financiar o mercado imobiliário. É o caso das letras de crédito imobiliário, as LCIs, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e as letras hipotecárias. Os CRIs e os LCIs são os mais comuns. Os CRIs são títulos emitidos por securitizadoras e que conferem ao investidor o direito de receber os pagamentos por um tipo de financiamento imobiliário. Já as LCIs são emitidas por instituições financeiras, a fim de captar recursos para conceder o crédito imobiliário. Já os FIIs do tipo fundos de fundos, ou FOFs, investem em cotas de outros fundos imobiliários, sendo bastante diversificados. Desse modo, eles podem ser vantajosos para os investidores que escolherem esses fundos para montar uma carteira, preferindo uma gestão profissional. Assim, eles possibilitam o investimento de forma bem diversificada com poucos recursos. Como apresentam maior diversificação, a remuneração também pode ser muito variável. É fundamental analisar a qualidade do gestor antes de investir. Como você viu,
Um dos tipos de fundos imobiliários são aqueles voltados para a aquisição de imóveis para posterior locação. Eles estão entre os fundos imobiliários mais procurados no mercado e podem adotar estratégias diferentes focadas em propriedades específicas, como por exemplo, os shopping centers, que apresentam uma grande diversificação de inquilinos. Além disso, o aluguel costuma ser constituído por uma parcela fixa e outra atrelada às receitas dos lojistas, valendo ressaltar que o aluguel variável é uma parte muito pequena do total. Já as lajes corporativas são imóveis alugados, geralmente para escritórios, e o grau de diversificação desses FIIs varia, havendo opções que investem em diversos empreendimentos e outros focados em apenas um imóvel. Também pode haver diversificação de locatários ou um inquilino único. Outra possibilidade são os galpões logísticos, que em regra se constituem em imóveis únicos, mas nada impede que um fundo invista em diversos galpões. Eles podem ser alugados para centros de distribuição de grandes varejistas, indústrias ou empresas de logística. Ainda temos os FIIs, que investem em agências bancárias e focam na oferta dessas unidades para instituições do mercado financeiro. Por fim, temos os fundos imobiliários que investem no mercado de hotéis e flats. Eles investem na aquisição de empreendimentos completos voltados para a estadia temporária. O aluguel está condicionado às receitas geradas pelas unidades. O fato é que cada mercado explorado pelos fundos imobiliários possui suas características próprias e que devem ser levadas em consideração quando o investidor está na fase de avaliação dos ativos em que pretende investir. Além das ferramentas apresentadas no vídeo anterior, cujo link estará na descrição desse vídeo e no card aqui em cima, a exemplo dos sites especializados que trazem as principais informações sobre ações e fundos imobiliários, a consulta mais importante deve ser feita no site de relação com os investidores de cada fundo, buscando pelo relatório gerencial que traz todas as informações relevantes. Vamos aqui a um exemplo. Aplicando na prática o que foi dito anteriormente, se você quiser pesquisar algum fundo imobiliário para fazer uma avaliação dele e acessar a página de relacionamento com o investidor, basta colocar no Google o ticker ou o código do fundo imobiliário mais RI. Nesse exemplo nós vamos utilizar o BRCR11. E como resultado, aqui no Google, o primeiro resultado já nos direciona à página de relacionamento com o investidor. Aqui nós vamos encontrar alguns dados mais básicos relacionados ao fundo imobiliário e acessando a central de downloads vamos ter acesso ao informativo mensal ou relatório gerencial, o nome não importa. O mais recente é o de abril de 2023. Acessando esse informativo mensal do BRCR11, um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas e é gerido pelo BTG Pactual, nós temos acesso a diversas informações. E logo no início, uma informação relevante relacionada à taxa cobrada pelo fundo imobiliário. Taxa de administração de 0,25% ao ano, mais uma taxa de gestão de 1,10%. Então, isso é importante ser avaliado pelo investidor porque vai dar uma ideia de qual vai ser a rentabilidade real que ele vai aferir a cada mês ou a cada ano, já que o pagamento dessas taxas vai influenciar diretamente na rentabilidade. Temos aqui principais indicadores nesse relatório gerencial, como o dividend yield médio dos últimos 12 meses, o número de cotistas, a vacância, que é importante ser analisada quando você avalia um fundo imobiliário de tijolo, a vacância física e a vacância financeira, a quantidade de imóveis, a classificação dos imóveis de acordo com a sua qualidade. Aí temos informações relacionadas à evolução do valor da cota e o volume médio de negociações, isso é importante quando você avalia questões relacionadas à liquidez e à rentabilidade, em razão da valorização da cota, que é uma das formas de rentabilização e de rendimento para o investidor, além do recebimento dos dividendos mensais. A evolução do número de cotistas, pessoa física e jurídica, o desempenho físico ou financeiro operacional. Nesse caso é importante avaliar também, quando se trata de fundos imobiliários, a evolução da vacância financeira e o recebimento dessa receita contratada com as locações, para avaliar primeiro a evolução ou a saúde financeira do fundo imobiliário e também o nível de gestão e de administração do fundo. Se você paga uma taxa de administração e uma taxa de gestão alta ou dentro do valor médio de mercado, é importante que essa gestão, além de ser ativa, ela faça a condução do fundo imobiliário de uma forma saudável. Então é importante que esse retorno seja avaliado por meio desses indicadores. Aqui, em relação ao portfólio do fundo imobiliário, nós temos a apresentação de todos os imóveis que compõem a carteira de investimento desse fundo imobiliário, a localização desses imóveis, quais são os principais inquilinos,
a duração dos contratos, o percentual que esse ativo tem em relação ao total da carteira de investimentos do fundo, o nível de vacância e de receita, enfim, diversas informações relacionadas aos imóveis e que são importantes quando você está avaliando um fundo de tijolo. É importante você concentrar na questão da localização dos imóveis, da distribuição deles, se há alguma concentração excessiva e se a localização ele tem relação direta com o perfil de inquilino que esse fundo imobiliário busca. É importante que, a depender do nível de empresa e de corporação que o fundo tende a atrair, que a localização desses imóveis seja interessante para esses inquilinos. Em relação a informações relacionadas ao portfólio, temos também as receitas por cada setor, a composição da vacância por ativo. Temos aqui informações importantes relacionadas a índice de reajuste desses contratos, os indicadores aos quais esses reajustes estão atrelados, a tipicidade dos contratos, os contratos típicos ou atípicos, a forma deles. É interessante para um fundo imobiliário de tijolo ter uma percentual maior de contratos atípicos, né, que são aqueles que têm uma duração maior, que tem uma multa em caso de rescisão, que equivale a todo o volume de financeiro pago durante o período do contrato. Temos aí uma proteção maior e uma segurança maior, tanto para o fundo imobiliário quanto para os seus cotistas. Temos aqui informações relacionadas à apresentação geográfica do portfólio, para você fazer a avaliação do tipo de imóvel, a localização deles, se há um tipo de concentração, onde eles estão distribuídos, se o fundo imobiliário ele é monoativo ou multiativo, se ele tem mais de um inquilino ou apenas um inquilino. Todas essas questões devem ser avaliadas para trazer uma segurança ao investidor e para você poder avaliar e fazer a sua gestão de risco. Então temos aí uma evolução da carteira do fundo de investimento. Esses aspectos são todos relacionados aos fundos de tijolo, mas temos também aí um outro exemplo que nós vamos utilizar com o HGCR11, um fundo imobiliário de papel ou de recebíveis imobiliários administrado pelo Credit Suisse. Nesse demonstrativo temos aí informações gerais, como o dividend yield, o preço sobre valor patrimonial, o valor de cota, enfim, várias questões relacionadas a esse fundo imobiliário de papel. E no caso dos fundos de recebíveis imobiliários, nós temos que avaliar questões um pouco mais específicas desse setor de atuação. Nós falamos aí, de forma geral, das características e dos indicadores que o investidor deve analisar em relação aos fundos de tijolo. Com relação aos fundos de papel, é importante você centrar muito na questão da composição da carteira. Quais títulos compõem essa carteira, a qualidade dos ativos e dos devedores, as garantias apresentadas, quais são as características desses títulos, qual é a taxa de retorno ou prêmio pago, quais índices eles estão atrelados, se o momento econômico favorece ou não o fundo imobiliário, enfim. E partindo direto dessas informações, veja que estamos passando aí por diversas informações financeiras relacionadas ao fundo imobiliário. Aqui temos a composição da carteira em relação aos devedores do fundo. Temos aqui a composição do patrimônio líquido ocupado majoritariamente por certificados e recebíveis imobiliários e investimentos em cotas de fundos imobiliários. E aqui em relação à carteira, temos aqui um indicador de como está dividida essa carteira de títulos desse fundo imobiliário e a quais indicadores eles estão atrelados. 58% à inflação ou ao IPCA e 42% ao CDI, que se aproxima muito, tem uma relação direta com a taxa Selic, ou a taxa básica de juros. Temos aqui a divisão ou exposição por setor. A classificação de risco é importante ser avaliada também, para você entender qual o grau de exposição dos títulos e automaticamente desse fundo imobiliário e a possibilidade de um default ou de um não pagamento por parte dos devedores dos créditos, aliás, dos valores que eles têm a pagar ao fundo imobiliário. Então tem essa classificação de risco aqui, que serve para o investidor fazer também a sua gestão de risco. E outras informações relacionadas a esses ativos. Para entender melhor essa dinâmica em relação à vinculação desses fundos imobiliários de papel e a relação que ele tem com a Selic e com o IPCA, temos um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre esses ciclos, para deixar claro ao investidor a dinâmica entre a queda e a alta na Selic, no IPCA, que tem vinculação direta ao CDI e à inflação, a forma como esses ciclos eles interferem na economia e também nos investimentos.
E os fundos imobiliários, seja de papel, de tijolo, de qualquer outro setor, não escapam a essa lógica. Então é importante que o investidor, considerando tudo isso, ele avalie se é realmente o melhor momento para investir, se ele, entendendo o cenário econômico, o valor da cota e a projeção de quando se dará uma eventual recuperação de valor da cota e o potencial de retorno, se é de fato o melhor momento para investir, para gerar uma segurança e uma confiabilidade no processo de investimento e deixando esse investimento atrelado à sua estratégia. Obviamente, os fundos imobiliários também possuem, assim como qualquer outro tipo de investimento, riscos. Por isso é importante se atentar a eles. Dois dos principais riscos ao se investir em fundos imobiliários são a inadimplência e a vacância. Para diluir esses riscos, é importante diversificar sua carteira de fundos imobiliários, adquirindo, por exemplo, FIIs de diversos setores e expostos a dinâmicas diferentes de mercado, afastando-se da ideia de concentração em apenas um setor que pode te tornar mais vulnerável. Há ainda outra forma de diversificar, dando prioridade a fundos multiimóveis ou multi-inquilinos, que possuem naturalmente uma diversificação mais elevada. Ou então comprando fundos de fundos, que estão expostos a diferentes riscos. Com um estudo adequado e uma análise bem feita dos principais fundos imobiliários e suas características, certamente qualquer pessoa pode se tornar apta a aplicar seus recursos nesses veículos financeiros e obter retornos satisfatórios ao longo do tempo. No próximo vídeo, veremos diversos critérios para escolher os melhores fundos imobiliários. Você já investe em fundos imobiliários? Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.